Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos estar trabalhando de forma remota novamente. Hoje, segunda-feira, dia 18, terça-feira, dia 19 e quarta-feira, dia 20. Então, vamos acompanhar aqui pelo meu canal no YouTube a aula de hoje. Lição 16, bloco 4, livro A Prova Brasil. Vocês vão pegar lá o livro seu da Prova Brasil, página 80, 81, 82 e 83. Vamos estar trabalhando com conto popular. Vocês também podem abrir o Moderno Edu e lá tem um vídeo gravado da aula, tá? E de forma bem assim, vamos dizer, divertida, né? Tem essa historinha cantada e também tem um joguinho interativo com arroz, tá? Isso pelo aplicativo Moderno Edu, que ainda tem acesso ao mesmo. O que é um conto popular? Os contos populares, eles são passados de geração em geração de forma oral para as pessoas. Então, alguns deles são assim, escritos, como esse que a gente vai ver aqui, A Raposa e o Tucano. Tá? Os contos populares, eles têm origem na linguagem oral. São histórias transmitidas de geração em geração com o objetivo de divertir ouvintes e leitores. Então, contos que têm personagens, que esses personagens às vezes têm vida, que geralmente tem um narrador observador ou até mesmo narrador personagem. Vamos aqui estar acompanhando comigo a leitura, tá? Vocês podem pausar, fazer a leitura de vocês e depois vocês acompanhar comigo, ok? A Raposa e o Tucano. A raposa entendeu que devia andar debicando o tucano. Uma noite o convidou para jantar em casa dela. O tucano foi. A raposa fez mingau para o jantar e espalhou em cima de uma pedra. E o pobre tucano nada pôde comer e até machucou muito o seu enorme bico. O tucano procurou um meio de vingar-se. Daí a tempos, foi à casa da raposa e lhe disse: Comadre, você outro dia me obsequiou tanto dando-me aquele jantar. Agora é chegada a minha vez de lhe pagar na mesma moeda. Venho convidá-la para ir jantar comigo. Vamos embora, o petisco está bom. A raposa aceitou o convite e foram-se ambos. Ora, o tucano preparou também mingau e botou dentro de um jarro de pescoço estreito. O tucano metia o bico e, quando tirava, vinha regalando. A raposa nada comeu, lambendo apenas alguns pingos que caía fora do jarro. Acabado o jantar, disse: Isto, comadre, é para você não querer se fazer de sabida, ser mais sabida do que os outros, desculpa. Então, Silvio Romero foi quem recriou esse conto popular do Brasil. Em Belo Horizonte, ele estava em Itatiaia em 2009. Muitos contos populares têm animais como personagens, né, que podem realizar ações humanas, até se assemelham às fábulas. Então, vamos agora à página 81. Aqui diz: quem são os personagens deste conto? Quem são os personagens do conto? Aqui, né, já está a resposta. Uma noite o convidou para jantar em casa dela. Reescreva essa frase substituindo as palavras sublinhada pelo nome das personagens. Então, uma noite o convidou. Esse pronome aqui, o convidou, essa palavra aqui, o convidou. Quem o convidou? E a palavra dela nesse pronome aqui. Substitua o convidou, quem o convidou, e a casa dela, quem seria ela, ok? Substitua a frase, ou seja, uma noite, fulano de tal, a raposa o convidou, a raposa entendeu, uma noite o convidou para jantar em casa dela. Quem o convidou? A raposa. Então, uma noite a raposa convidou o tucano para jantar na casa dela. Quem seria esse dela? Então, vocês fazem a frase substituindo pelo nome dos personagens. Sublinhe no texto algumas ações próprias de seres humanos que as personagens realizam, né? Então, essa ação aqui, convidar para um jantar é coisa de gente. O tucano procurou um meio de vingar-se. Um meio de vingar-se é coisa de gente. Vocês podem encontrar outras frases, outras palavras, onde vocês podem observar que
nós temos ações próprias dos humanos, né? A vingança, enfim, quais ações aí nós temos? Qual é a finalidade dos contos populares? Para compreender um conto, é necessário que a gente observe ele como uma fábula, ele nos trouxe um ensinamento. Nesse texto aí, a gente percebe que a raposa não tratou o tucano como deveria. Isso, como que o tucano iria comer mingau em cima de uma pedra? Se ao menos fosse milho, alpiche, alguma coisa que ele pudesse comer. Enquanto que a raposa, como que a raposa iria enfiar o seu focinho, sua boca, em um recipiente onde não cabia, não é isso? Então, qual a finalidade desse conto? O que é que ele nos traz como ensinamento? Ele tem um ensinamento para a gente? Vamos lá. Agora, essa outra, a questão 6 aqui na frente, nessa questão 6, enumere de 1 a 5 os acontecimentos do conto na ordem que elas ocorrem. Então, a gente tem aí a situação inicial, o desenvolvimento e a situação final. O que aconteceu primeiro? O tucano, ele foi convidado pela raposa, a raposa convidou o tucano para jantar, a raposa serviu o mingau em uma pedra, o tucano depois convidou a raposa, o tucano disse para a raposa que era para ela não querer, isso aqui já é a situação final, o tucano serviu o mingau dentro, isso aqui já vem na vingança, no desenvolvimento. Então, vocês vão procurar aqui a situação inicial de 1 a 5. Então, onde vocês acham que o parágrafo é o 1, coloca 1. Onde você acha que é a sequência 2, 3, 4 e 5. No desenvolvimento da história acontece o conflito, o conflito no qual o tucano chateou-se e buscou um meio de vingar-se. Isto é uma situação que produz um atrito entre os personagens, gerando um problema, e esse problema geralmente vai ser resolvido. Então, circula a alternativa acima que indica o conflito da história. Qual dessas alternativas aqui indica o conflito da história? Qual foi o conflito? Foi o momento no qual o tucano serviu, o tucano disse para ela, a convidou para um jantar, e o tucano serviu o mingau. Esse é o momento do conflito no qual deveria ser resolvido, para se vingar, ele pagou na mesma moeda. Então, resuma o conto copiando os acontecimentos da história em que você os colocou. Uma noite, resuma o conto copiando os acontecimentos na ordem em que você os colocou. Uma noite depois, daí a tempos, então, por fim. Isso aqui de acordo com o conto, de acordo com a questão da alternativa da questão 6, tá? Pode ser também. Assinale as afirmações corretas. Essa questão B, explicando mais uma vez, vocês vão pegar lá na outra página, na página anterior, e vão copiar aqui, tá bom? Dando continuidade. Os acontecimentos são apresentados fora da ordem. Assinale as afirmações corretas. Os acontecimentos são apresentados fora de ordem. Os acontecimentos se sucedem um após o outro. Os acontecimentos que mostram a solução do conflito ficam na situação final. Os acontecimentos mais importantes são contados na situação inicial. Vocês vão assinalar as afirmações corretas de acordo com o que é a situação inicial, o que é o desenvolvimento e a situação final, tá? O que você achar que é correto aqui, vocês assinalam. Mais de uma alternativa será assinado. Nos contos, os eventos acontecem em uma sequência temporal. Essa sequência é indicada por algumas expressões como uma noite, em seguida, depois, por fim. São palavras que dão encaminhamento no texto, que nos mostram que esse texto continua, prossegue. Eles fazem, vamos dizer assim, os eventos eles vão acontecendo de acordo com essas palavras, São palavras que a gente usa muito quando vai construir um texto, Quando vai uma noite, era uma vez, enfim, um certo dia, em seguida, depois disso, por fim, então, e daí por diante. São palavras, expressões que nós usamos para dar essa sequência na construção de um texto.
Que expressões sublinhadas têm a função de indicar sequência temporal no conto? Vamos embora, que o petisco está bom. A raposa aceitou o convite e foram ambos. Daí a tempos, foi à casa da raposa e lhe disse. Então, qual dessas expressões, vamos embora, aceitou ou daí a tempos, é uma expressão que tem a função de indicar uma sequência temporal no conto, uma continuidade no conto. As falas das personagens são indicadas por travessão e aspas. Quando são falas das personagens, quem fala, ou melhor, quando não há falas dos personagens, quem fala é o narrador, né? Então, lê este trecho e sublinhe as falas das personagens. Comadre, você outro dia me obsequiou tanto dando-me aquele jantar, agora é chegada a minha vez de lhe pagar na mesma moeda. Essa fala aqui, você acha que é de um personagem? Se for, você sublinha. Acabado o jantar, disse, isto, comadre, é para você não querer se fazer mais sabida do que os outros. Então, onde tem a fala aí do tucano, você vai sublinhar. O narrador é aquele que conta a história e apresenta as falas das personagens. No conto, ora fala o narrador, ora falam as personagens. Assinale o trecho em que narrador e personagem falam. Comadre, você outro dia me obsequiou tanto dando-me aquele jantar. Agora é chegada a minha vez de lhe pagar na mesma moeda. Você acha que aqui tem a fala de algum narrador ou só fala do personagem? Acabado o jantar, disse, isto, comadre, é para você não querer se fazer mais sabida do que os outros. Então, apenas uma questão aqui é correta. E tem a fala do narrador e a fala do personagem ao mesmo tempo. Tá bem simples. A raposa entendeu que devia andar debicando o tucano. Então, se você acha qual dessas alternativas tem a fala de narrador e de personagem, sublinhe a fala do narrador no trecho que você assinalou. A que você assinalar, você vai fazer uma linha embaixo apenas a fala do narrador. E acabamos por aqui. Espero que não tenha ficado muito longo o vídeo. Depois eu envio para vocês a correção também. Beijos!